O homem mais rápido do mundo volta no tempo e consegue mudar toda a realidade. E agora os heróis se tornaram os piores vilões da Terra e esse é o filme Liga da Justiça, Ponto de Ignição. Ou também como é conhecido, só podia ser o Flash. E eu serei seu narrador, o ex-Flash. Então vem rápido comigo e vamos recapitular. Tudo começa com o jovem Barry, que estava parado na estrada com sua mãe, e ninguém queria ajudar dois estranhos em uma estrada deserta no meio do nada. E acho que isso já explica muita coisa. E o jovem Barry fica com raiva porque as pessoas são assim, e sua mãe diz pra ele gravar uma frase e fala que ele precisa aceitar que nem tudo pode ser mudado. Já avisei que vai dar merda isso. E depois de alguns dias, Barry está indo feliz para casa porque era aniversário da sua mãe. Mas quando chega, seu boneco estava no chão e estava tudo destruído. E foi nesse momento que sua vida mudou, porque desde então ele cresceu como um jovem amargurado, tentando entender o que aconteceu. Se passa alguns anos e agora ele já estava mais maduro, e todo ano ele visita o túmulo da sua mãe, mas nesse ano algo seria diferente, pois ele é chamado para uma ocorrência no Museu do Flash e por ser muito rápido consegue chegar em poucos segundos, mas ele já começa a ser alvejado pelo vilão peão da casa própria, mas ele não trabalhava sozinho porque ainda tinha o Mestre dos Espelhos e quando parece que terminou, aparece o Capitão Boomerang e Snart, o homem da arma de gelo. E mesmo com todos juntos, ele sente que estava fácil. E galera, o cara tem super velocidade. Ele só precisa parar um segundo e acertar um no queixo de cada um, que estava tudo resolvido. Ele começa a panguar e consegue ser preso na parede, com uma cola especial. E ele acha estranho porque aquilo era tecnologia avançada e eles não eram capazes de planejar algo tão grande. E nisso o Professor Zoom aparece, que era seu rival mortal, e ele sempre fazia de tudo para acabar com sua vida. E como vingança, ele coloca uma bomba em cada vilão e no Flash, e levaria metade da cidade junto dele. E como ele não consegue tirar aquela cola, então ele usa contra ele para os dois virarem bonecos juntos. Mas o Professor Zoom estava disposto a colocar tudo a perder. A Liga da Justiça aparece, o que mostra que o Flash nunca está sozinho, mas analisando aqueles dispositivos, era algo muito avançado e não teriam tempo para desarmar todas ali, ou daria muito ruim. Então eles se separam para cada um conseguir desarmar em um lugar separado, porque no ruim só os vilões faleceriam, e deve ser seu lado negativo de ser herói. E algo que não entendi é que antes eles não sabiam como desarmar, mas cada um arruma um jeito de resolver sem muito trabalho. E aqui vemos como o Superman é brabo, porque ele prende a bomba na mão e espera explodir para segurar a explosão, e ele consegue como se não fosse nada. E a última que estava presa com Zoom, o Flash consegue criar um raio que desativa a explosão. Então desde o começo ele poderia ter feito isso. Eles conseguem salvar o dia, mas um diz que não importa o quanto que ele corra, que ele sempre vai estar lá para estragar tudo. E Flash sai correndo pela cidade e quando acorda está na delegacia onde trabalhava na perícia, mas começa a sentir algo estranho, como se estivesse faltando algo. E vários vilões conhecidos estavam brigando pela cidade, o que era estranho, porque ele acabou de os prender. Barry quer sair correndo para resolver as coisas, mas acaba escorregando porque estava sem seus poderes. E do lado de fora, sua mãe estava esperando para comemorar o aniversário dela, e agora que ele tem certeza que tudo estava diferente, e ela acha que ele estava estranho por causa da lutaria que estava rolando no mundo. E ele diz que queria contar um segredo, mas ela diz que sabia que ele gostava de dar ré no Kibe, porque nessa realidade ele gosta de tudo reverso, se é que você me entende. Como assim? Não entendi. Ele diz que na verdade é um herói chamado Flash, mas nessa realidade ninguém o conhecia. E aqui vemos como tudo estava diferente, porque o Batman estava lutando contra a vilã chamada Yo-Yo, e ela era a Arlequina desse mundo. E esse Batman não tinha piedade de nenhum vilão, então se virar boneco, virou. Se morrer, morreu. E ao mesmo tempo, Cyborg era um cara cheio de compaixão que estava trabalhando para o governo e estava reunindo alguns heróis para acabar com essa lutaria entre as Amazonas e os Atlantes, mas o Batman não queria saber.
Barry vai até o trabalho da sua esposa, mas o marido dela aparece, então mais uma vez ele perdeu tudo que tinha. E vai até a mansão dos Waynes para falar com Batman, porque ele sempre tem a solução. Mas chegando, tudo estava destruído e quem o recebe era outro Batman, que fica com raiva quando escuta o nome do Bruce. E começam a interrogar porque ele sabia o nome do filho dele e sabia o esconderijo. E ele tenta explicar que veio de outra terra, onde o Bruce quer o Batman, e mostra seu anel onde ele guardava sua roupa de herói, mas sai a roupa do Professor Zoom. E Batman, com seu intelecto avançado, percebe que na verdade o inimigo dele mudou a realidade e estava fazendo de tudo para ele saber quem fez e o porquê. E Thomas Wayne pergunta o que ele precisa para resolver tudo e trazer seu filho de volta. E Barry diz que precisava de um raio e alguns produtos especiais. Alguns soldados estão tentando se infiltrar no meio das Amazonas e quase que eles conseguem algumas informações, mas Diana aparece sem piedade nenhuma e dá uma falecida de leve nele. E o informante no outro mundo era o amor da vida dela. E Lex Luthor está trabalhando com o Exterminador para encontrar a arma especial que o Aquaman usou para dizimar a Europa. E eles estavam perto do lugar, mas aquilo era uma armadilha e começa uma lutaria sinistra. E ao mesmo tempo que tem muitos vilões que estavam do lado do bem, muitos heróis estavam do lado do mal. E ali ninguém tinha piedade e os dois são derrotados. Barry está se preparando para o experimento, e Thomas acha que ele estava muito louco, mas ele tinha um pouco de sanidade, e quando liga a máquina cai um raio em cima dele, mas a única coisa que ele consegue pegar é um bronzeado diferenciado, e vira o moreno tatuado com cara de bandido. Caralho, o maluco é brabo. Porra! E ele está desmaiado e começa a ter lembranças daquele mundo, e tudo começou quando Atlantis tentou fazer uma aliança com as Amazonas, e para selar, os dois precisavam dar uma brincada. Mas Mera, a esposa do Arthur, ficou com ciúmes e foi para cima da Diana, e Arthur ficou com raiva por ela ter falecido sua esposa, e tudo isso começou porque ele não consegue controlar o salmão. E nesse mundo, Clark não caiu na fazenda e foi criado de forma amorosa, mas acabou caindo na cidade e sumiu durante 30 anos. E Barry acorda achando que aquilo foi um pesadelo e quer tentar mais uma vez, porque no ruim já deu ruim mesmo. Você é burro, cara, que loucura. E ao mesmo tempo, Arthur está se preparando para um novo ataque que acabaria com as Amazonas, e ele estava usando o poder do Capitão Átomo para recarregar suas armas. Barry quer reiniciar o experimento porque não tinha nada a perder, mas a explosão joga Thomas longe e ele cairia para o falecimento. Mas agora seus poderes voltaram e em fração de segundos consegue o salvar, e suas feridas começam a ser curadas facilmente, então agora ele estava pronto para voltar ativa. E como teste, ele quer correr, mas não estava conseguindo alcançar sua velocidade máxima, como se estivessem o bloqueando. Lois Lane está trabalhando como espiã e consegue muitas informações importantes que ajudariam o governo mundial, mas ela acaba sendo encurralada, mas misteriosamente todos são derrotados por alguém muito rápido, e alguns aliados aparecem, mas ela sabe que nenhum deles possuía super velocidade. E agora vemos que o governo estava recrutando seus melhores soldados e recruta o melhor piloto de caça, Hal Jordan, e ele participaria de um experimento especial onde pilotaria a nave de um alienígena que caiu na Terra e usava um anel esquisito que saiu voando para o espaço. Barry sabe que não conseguiria resolver sem seus poderes no máximo e precisa da ajuda de um alienígena muito poderoso, e através das suas lembranças ele sabe que Superman estava com o governo, e Thomas chama Cyborg para ajudar, e ele não quer invadir a base do governo, mas não teriam muita escolha, e conseguem entrar nas áreas secretas e encontram Clark em uma prisão de luz vermelha para aprender seus poderes. E galera, pela cara dele, ele poderia ser chamado de craque quente. Quando eles conseguem sair da base, vários soldados estavam na espera, e Flash vai na frente para acabar com todos, porque Crack era a única esperança da Terra. Mas ele começa a ficar nervoso com a situação, e seus poderes começam a sair do controle, por ele ter contato com a luz do sol, e consegue acabar com todos os soldados, mas sai voando assustado. Nada funciona, nada que é do pobre funciona. E Barry começa a entrar em conflito com as memórias do passado, e se ele esquecer de onde veio, não tem para onde ele mudar o futuro.
Hal Jordan está na nave espacial e ele faria um ataque especial à base do Aquaman, mas acaba sendo engolido por um peixe, então o ataque secreto do governo não deu muito certo. E agora eles não têm muita opção a não ser ir direto para a base deles para tentar conversar. Mas eles já começam a ser alvejados e, como a sorte não estava do lado deles, eles caíram no meio do conflito quando Arthur se encontrou com Diana e começa uma lutaria sinistra. E Barry tenta conversar, mas ninguém quer escutar, e ele percebe que tudo estava sendo manipulado e vê que Zoom fez aquilo para ele sentir como é perder tudo. Ele tenta ir pra cima do Zoom, mas ele estava muito poderoso e consegue humilhar mais um pouco, e mostra como todos estavam falecendo nessa lutaria sem sentido. Mas por acaso Superman aparece e consegue separar a briga, mas ele não tinha motivação pra nada, e Arthur consegue ser falecido por Diana. O Batman aproveita o momento de distração para entrar na arma secreta do Aquaman, e ela já estava sendo ativada, então ninguém conseguiria sobreviver, e o único que poderia sobreviver seria o Barry, mas não deixaria. Mas o que ele não contava é que Thomas apareceria atrás dele e daria um headshot para ele ficar esperto, e dessa forma Barry consegue acessar o poder da aceleração e consegue fazer tudo voltar ao normal, e no fim entrega uma carta que Thomas deixou para o Bruce. E uma coisa conseguimos aprender: para você ter a inteligência do Batman, só é preciso sofrer um trauma muito grande. Desculpa, mãe, mas o mundo precisa de mim. Morreu! E galera, esse foi o filme Liga da Justiça, Ponto de Ignição. E se curtiu essa resenha, se inscreve aí para ajudar a batermos 50 mil esse ano. Conto com vocês. Agora vou nessa, então fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me, and I